Boa noite. Tá ruim, tá? Então vai melhorando um pouquinho. Boa noite a todos e a todas. Tá muito uso. Ontem também foi. Bom, eu tinha combinado com o Silvio que nós faríamos uma conversa. O plano era esse. Uma conversa com os estudantes aqui do campus de Guarulhos sobre a obra do Roberto Schwartz. E eu tinha, pela conversa preliminar, eu imaginava ser um grupo de 20 dedicados estudiosos da obra do Roberto e faríamos uma conversa sobre o que pintasse, faria um panorama geral do conjunto dos escritos do Roberto e conversaríamos a respeito. Eu estou vendo aqui, quando eu cheguei aqui, vi essa massa, entre aspas, eu fiquei pensando com os meus botões, que temos que pensar num plano B rapidamente, porque conversa analítica sobre um crítico literário demanda tempo, paciência, texto, citação e por aí afora. Bom, então a primeira constatação é a seguinte: como é que o interesse pela obra de um crítico literário pode reunir pessoas proporcionalmente significativo neste momento na história brasileira e do mundo. Não sabemos a eleição na Inglaterra, mas a daqui já sabemos alguma coisa que está rolando em Brasília. Então, veja só, trata-se apenas de um crítico literário, só que esse apenas significa exatamente o contrário. Como é que, sendo apenas um crítico literário, desperta... mas eu não posso... gripe, bronquite, traqueobronquite, muita fala, é finito, é recurso finito, não é renovável. Como é que isso é possível? Isso acontece porque se trata de um crítico muito especial, e esse crítico especial, que faz parte de uma tradição também muito especial, sobre a qual eu vou falar um pouquinho, o Leandro já falou, que faz com que a crítica literária não seja apenas crítica literária. E isso é muito mais acentuado, essa dimensão, ela é muito mais relevante, ela ocorre justamente nessas regiões remotas que nós costumamos chamar de periferia do capitalismo. É impossível, seria impossível, por exemplo, imaginamos uma crise semelhante na França, por exemplo, em 61, 62, nos estertores da Guerra da Argélia, que foi praticamente uma guerra civil na França, todo mundo reunido. 4 anos depois do De Gaulle ter dado um golpe de Estado para conter a sua extrema-direita e fazer a independência da Argélia, reunir um crítico literário, digamos, iniciando a sua carreira, Roland Barthes, na municipalidade de Paris, para discutir, falar da relevância da obra do Roland Barthes naquele momento. Ele é meia dúzia de gatos pingados e olhe lá. Então, há alguma coisa de especial nesse país e alguma coisa de especial na configuração da crítica literária no Brasil. E não é qualquer crítico, é um crítico que, de certa maneira, realizou aquilo que ele mesmo enunciou num certo momento, comentando a obra do Antônio Cândido lá nos idos de 70 e poucos, num artigo chamado Pressupostos da Dialética da Malandragem. Muita coisa eu vou passar como gato sobre brasas, imaginando que as pessoas conheçam um pouco isso, senão nós ficaremos até de madrugada para entrar no assunto. Tem que economizar, seria um pouco abstrato, leviano, caricato, sumário, que era o crítico o programa da crítica materialista ou dialética, eu prefiro mais materialista, na cultura brasileira. A partir na expressão do Roberto, analisando a dialética da malandragem do Antônio Cândido, a sondagem em profundidade da experiência brasileira, que não é uma experiência qualquer, é uma experiência com uma matéria muito específica, que ele batizou de matéria brasileira,
permite, portanto, através da sondagem de uma forma literária, se permite a sondagem em profundidade dessa experiência e, a partir dessa sondagem, uma revelação sobre um processo em curso no país e com direito à voz no capítulo mundial. Era o que o Antônio Cândido havia feito, analisando um pequeno escritor perdido no fim do mundo, na metade do século XIX brasileiro, que escreveu as Memórias do Sargento de Milícias e que pôde, a partir daquela peculiaridade que ele descobriu, a famosa dialética entre ordem e desordem, esse balanço perpétuo entre o lícito e ilícito, a infração, isto é, o fato de que nós somos marginais e ao mesmo tempo não somos, mudamos de uma posição para outra. Aquilo ali representava uma espécie de escolha civilizacional, na expressão do Antônio Cândido, em que uma visão popular apartada do trabalho escravo e dos controles do mando, era uma visão desafogada, quase utópica, que aparecia como uma espécie de intervenção brasileira no conjunto da evolução da cultura mundial, imaginando o que se chamou, num certo momento, um mundo sem culpa. Então, essa possibilidade, esse desafogo, o fato de nós refletirmos sobre as nossas esquisitices, as nossas patologias, aquilo que aparece como desvio em relação à norma do núcleo orgânico do sistema, revela alguma coisa sobre esse núcleo orgânico. Isso é a suma dessa tradição crítica brasileira, do qual o Roberto, enfim, por razões cronológicas, é o último grande representante vivo. Espero que será vivo por muito tempo ainda, mas é o último dos grandes. É isso. Não é bajulação, é uma constatação. Num momento como esse, nós temos a oportunidade de conversar com o último dos grandes intérpretes do Brasil. E uma grande interpretação do Brasil que parte da forma literária, só que para que a forma literária seja bem interpretada no Brasil, é necessário que haja um acúmulo coletivo de mediações, de reflexão e de prática social e política sobre o Brasil, que preencha aquilo que na Europa vem de bandeja, que são os pressupostos, que tipo de matéria essa formulação literária que vai do Machado de Assis em diante, ela é capaz de trazer e deixar visível. Então, isso que explica essa tradição crítica, que essa tradição crítica que tem a ver com esse eterno contraponto entre centro e periferia, como é que a má formação da periferia ela revela alguma coisa sobre o centro, portanto, essa má formação ela conforme uma outra má formação intrínseca ao centro, que não é como ela aparece para os que estão no centro. Essa, como o Roberto costuma dizer, a nossa nota específica, ela é reveladora. Nós, pela primeira vez, através dessa tradição depurada e que culmina, a meu ver, no Antônio Cândido e no Roberto, acho que formula, mas dá um passo adiante, nós temos é como se a reflexão no Brasil, por mais remota que seja, ela tem uma chance de funcionar, por mais tênue que ela seja, porque a tenuidade é justamente essa distância entre pressuposto, a vida material brasileira e a vida mental, e que uma espécie de funcionamento diferente que vem desde essa incongruência de nascença, que é a convivência entre liberalismo e capitalismo e escravidão, permite esse ponto de vista novo. Esse ponto de vista novo, que é esse ponto de vista da periferia, que é, portanto, um ponto de vista crítico, que só é crítico por levar em conta a tradição da qual ele acumulada e da qual ele parte. Ora, nessas condições é que, eu vou economizar digressões sobre peculiaridades do tipo de crítica feita pelo Roberto às obras que ele examinou desde o início, desde o primeiro livro, para ir diretamente ao ponto de observar o seguinte: esse conjunto de fatores, que demoraria muito tempo para analisar, essa convergência permite um fenômeno muito particular, que é o seguinte: nos grandes momentos de reviravolta ou de crise num país como o Brasil, crise que faz parte de toda a circunnavegação geopolítica mundial, a crise nunca é estritamente provinciana. Esse tipo de crítica literária permite, num certo momento, formular um diagnóstico de época muito preciso, um balanço. E isso foi feito por alguém que vem da crítica literária. Esse é o milagre. Não é um sociólogo, não é um economista. Pior, os sociólogos e economistas geralmente não acertam, eles fazem análises conjunturais muito terra a terra. Um balanço, digamos, de época
foi propiciado pela crítica literária. Isso é um fenômeno que deve ser considerado. O primeiro grande balanço foi feito na crise, que, de certa maneira, é o marco zero do Brasil contemporâneo, que foi o golpe de 64 e a ditadura de 20 anos que seguiu. Naquele momento, um balanço foi feito, há uma literatura sobre 64. É óbvio que existe muito conhecimento, muita informação, muita reflexão, mas naquele momento, na hora crítica em que a chapa estava fervendo, foi um crítico literário que fez esse balanço. Eu já vou voltar a ele. Chama-se Cultura e Política, 1964-1969, está publicado no livro O Pai de Família. Bom, com isso, foi se criando, com essa... Depois eu vou analisar um pouquinho, não vou analisar, vou contar, vou resenhar um pouquinho esse texto. Com isso criou-se, de certa maneira, um certo hábito mais ou menos confortável entre os seus leitores e seguidores, digamos assim, que acompanham esse tipo e que aproveitam com esse tipo de reflexão. Criou-se o hábito de, nos grandes momentos de reviravolta nacional, nós esperarmos por uma intervenção, digamos, decisiva e esclarecedora, concordante ou não se concordante, que faça pensar. E nós fomos habituados, desde o início, por esse acontecimento. Mais adiante, bom, e depois eu volto, mas já só para nós analisar, mais adiante, quando ficou claro, de uma vez por todas, que essa famosa construção nacional, que se interrompe intermitentemente, não seria mais retomada, mais ou menos no fim dos anos 80, início dos anos 90, também foi diagnosticada por o crítico, porque já está habituado por essa sondagem em profundidade da experiência que se desenrola aqui em relação ao resto do mundo, foi num artigo que também fez carreira, chamado Fim de Século, publicado em 93, escrito em 93, publicado em 94, que está no livro Sequências Brasileiras. Ali é um detalhe que mais adiante eu volto a esse ponto, mas é bom frisar o seguinte, é o que eu estou querendo dizer, trata-se de crítico literário, não é um teórico, não é um sociólogo, não é um economista, um pouco mais, passa por tudo isso sem ser isso, é uma aves rara, não vai mais se reproduzir. Mesmo Antônio Cândido, eu vou explicar mais, mesmo Antônio Cândido não chegou perto disso. E não é sem exagero, não é hipérbole, não. Eu explico por quê, porque são duas tradições entrecruzadas que estão ali na origem da trajetória do nosso professor. Professor porque está aqui é professor. Então, e como está vivo, não é o homenageado. Então. O diagnóstico que sai no fim de século, todo mundo imagina, porque era a época, digamos, da crapulização explícita da elite brasileira no período Collor, e se leu um alemão catastrofista, chamado Robert Kurz, que falava em colapso da modernização capitalista. Que é falava da modernização não no sentido de modernização recuperadora do atraso, é modernização no sentido de juntar de forma empresarial trabalho abstrato e capital. Essa junção não se reproduzia mais e, portanto, há um colapso nesse processo que ele chamou de modernização. O Robert Kurz acendeu o farol, acendeu a luz e se percebeu como é que aquela crise começava na periferia até chegar ao centro. Demorou uns 20 anos, mas chegou em 2008. O caráter profético, pode estar enganado no resto, mas a profecia dele deu certo, ele acertou. Bom, todo mundo imaginava, mas foi o Kurz. Não foi o Kurz. O Kurz confirmou essa intuição de que nós já éramos uma sociedade em que as fronteiras de classe estavam se diluindo, eram porosas, era uma sociedade mais ou menos delinquente, de alto a baixo. Tinha aparecido num livrinho de um cantor popular, poeta, grande rimador, chamado Chico Buarque de Holanda, e o livrinho chamado Estorvo. O livro é de 91, a resenha é de 91. O Robert Kurz foi lido no fim de 91. O que o Kurz descreve, o Chico Buarque já tinha, veja só, foi um cantor de pop que tinha dito, olha, acabou, it's over. É só imaginar só o desenrolar daquele romance, que eu imagino que muitos leram, para fechar o diagnóstico. Mas voltando, por que isso é possível? Por que isso é possível? Eu tenho uma hipótesezinha, que é a seguinte. Essa tradição crítica brasileira, do qual o nosso referente de hoje é o fecho conclusivo, ela é uma tradição
o nome é crítico, mas nem sempre ela é crítica. Ela é muito favorável ao desenvolvimento, à construção nacional e, portanto, ela é muito favorável, ela precisa do impulso do capitalismo funcionando bem na periferia. Por definição, ele nunca vai funcionar bem na periferia. Depois nós vamos, se fosse o caso, mesmo que se falasse no exemplo, não, mas há casos de convergência, aí vamos falar da Coreia, vamos falar do Japão, mas não é nem do Japão, mas da Coreia, Taiwan, mas aquilo lá é um protetorado militar americano, aquilo lá é induzido pela Guerra Fria, não tem? A única discrepância é a China, mas a China está por um fio sempre, ela está sempre à beira da explosão. É complicado, mas não, enfim, é uma coisa a ser discutida. Bom, essa tradição crítica, ela tem uma dimensão afirmativa, ela é construtiva, ela supõe que o Brasil, uma vez, dará certo, portanto, ela parte da ideia de que nós somos um desvio e que existe uma dimensão civilizadora no capitalismo e que essa dimensão civilizadora do capitalismo é necessário que ela nos capture e nos arraste consigo e, portanto, nós temos que nos preparar para engrenar. Ora, mas a partir de um certo momento, esse é o diagnóstico, essa dimensão civilizadora ou civilizatória, ela desaparece e o capitalismo volta a ser aquilo que ele sempre foi desde o início, ele é inteiramente destrutivo. E no caso do brasileiro, nesse momento, nós estamos vendo que ele é autodestrutivo. Isso é o drama de agora que nós podemos discutir mais adiante. Aliás, só para fazer um parênteses, é impossível que não escape a todos a situação surreal desse encontro aqui, em que estou falando de um grande autor de esquerda, um grande escritor de esquerda, um crítico, no momento em que a esquerda acabou, pura e simplesmente. Desintegrou-se, morreu. E, bom, nós somos nós com nós aqui, mas isso é a prova de que somos só nós. E no momento, e a coisa não é piada cínica, no momento em que transcorre o centenário da Revolução Russa. Estava lendo outro dia, bom, depois eu fecho parênteses e volto, dentro de uma resenha inglesa das novas publicações de pesquisa histórica sobre a Revolução Russa, e ingleses e americanos, eles são os melhores pesquisadores, agora que os arquivos foram abertos depois do fim da União Soviética, por causa da Guerra Fria. Quiser saber o que significa Rússia, é com eles mesmo. Eles têm acesso, eles sabem tudo, não dá para competir com eles. Eles diziam o seguinte, e são alguns mais à direita, outros liberais, raramente alguém de esquerda. Eles diziam mais ou menos, a ideia é o seguinte, essa é a ideia interessante do que o que significa 100 anos de 17 com a hecatombe nacional em curso. Eles diziam o seguinte, nós estamos estudando a Revolução Russa por dever de ofício, os arquivos foram abertos, é uma mina de ouro, todo mundo foi lá, mergulhou e está trazendo coisas do Arco da Velha. E chegam a duas conclusões, é uma resenha de vários autores, chegam a duas conclusões. Primeiro, a Revolução Russa e o sistema soviético, que acabou em 91, eles são mais ou menos como o Império Incaico, é uma espécie de dead end, acabou, sumiu. O que a gente vai fazer? O que a gente faz com o Império Incaico? Visita e come os cereais que eles comiam para enfrentar os espanhóis na dieta politicamente correta de hoje, mais nada. E o mais grave, o nosso conhecimento de arquivo e de historiador profissional da guerra do primeiro ano da Revolução e da Guerra Civil de 3 anos depois, são cada vez mais exatos, precisos e documentados. Mas resta a pergunta, nós ainda temos condições de compreender, de entender aquilo que aconteceu um século atrás? A resposta é 17, que eu acho que não. Todo mundo está pesquisando, porque é um centenário, é uma efeméride, são pesquisadores, os arquivos estão aí, mas a ideia de que se possa entender o que foi aquilo desapareceu, mais ou menos. E é mais dramático e trágico, porque há um cheiro de queimado no ar, que cheira muito a 1914, do qual, 3 anos depois, saiu uma revolução. Então, pode aparecer, saíram novamente em 1914, mas sem
revolução pintando no pedaço. Ou uma coisa que nós não sabemos, porque em 14 ninguém sabia que poderia acontecer uma revolução. Só uns malucos exilados, russos, para variar, que estavam lá falando sozinho na Suíça. Bom, mas voltando, fecha. Então, essa é a circunstância de eu aqui um pouco falando daquilo que nos compete falar nesse momento. Bom, então, as duas tradições, por que isso é possível? Porque essa tradição crítica é uma tradição que começa, se nós quisermos, começa lá com o Nabucco. O Nabucco é o primeiro é quem inaugura, porque é o primeiro a pensar a escravidão como um sistema social, e esse sistema social fazendo parte do mundo civilizado, e, portanto, não só era uma excrescência brasileira, mas essa excrescência implicava a patologia da sociedade brasileira e, ao mesmo tempo, nos confrontava e era uma espécie de argumento vivo a respeito da civilização. Só que isso fazia, o Nabucco oscilava entre um lado e outro, a famosa dupla fidelidade entre o país, a experiência que ele tinha aqui e a saudade do mundo que ele tinha no Brasil e a saudade da civilização que ele tinha quando ele estava do outro lado do mundo, que era a Europa. Bom, essa tradição crítica é justamente o confronto entre essas duas polaridades. Ela vem de longe, mas não é por acaso, o Nabucco foi um dos maiores escritores críticos do século XIX brasileiro, junto com o Machado, não tem outro. O Silvio Romero mal e mal se compara quando fala da oligarquia. Mas o Nabucco, e em certo momento ele escreve aqueles ensaios geniais que está lá no abolicionismo, no momento ascensional da história brasileira, que foi o abolicionismo. Um outro momento ascensional que nós tivemos foi mais ou menos na época dita mais ou menos de desenvolvimentismo, e sobretudo entre 61 e 64. E depois, foi só assim, mais acentuado, às vezes para um pouco, depois vai descendo. Nunca mais tivemos isso. Então, esses momentos ascensionais, no caso do abolicionismo e depois do desenvolvimentismo, eles têm um momento de positividade que é de construção nacional, porque o Nabucco, encerrada, uma vez ganha a causa da abolição, ele volta e faz a biografia do pai. Ele volta a ser um conservador que sempre foi. Então, é uma espécie de surto de radicalismo. É nesse surto de radicalismo que essa tradição crítica avança, mas faz parte dela o fato de, uma vez vencida essa etapa se segue, ela tem como projeto, digamos, com a possibilidade de sujeitos que se encarreguem do governo dessa massa pré-falida que nós acabamos de salvar, chamada uma ex-colônia Brasil, escravista e assim por diante. Há um lado de governo das populações que está implícita nessa tradição crítica. Por exemplo, se nós pegamos o mais, entre aspas, o mais radical, não na acepção que eu estou tomando agora, que é o Caio Prado Júnior, que era comunista. Começa por aí. 42, a formação do Brasil contemporâneo. Num determinado momento, ele associa a Revolução, termina com a Revolução Brasileira. O livro anuncia, e depois os outros livros subsequentes, ele fala de uma Revolução Brasileira. E essa Revolução Brasileira, ela fica completamente indeterminada. Ela pode ser uma revolução nacional, uma revolução social, uma revolução de classe, uma revolução revolucionária, pode ser apenas uma nova independência, ele fica indeterminado. Num escritor, num autor dessa tradição crítica, que foi o primeiro a dizer o Brasil foi apenas uma província econômica, produtor de artigos de exportação, artigos coloniais para o centro. E o que estava dizendo, nesse momento, o Caio Prado? Ele estava dizendo o seguinte: nós somos uma feitoria, nós somos um espaço econômico. Ele não está nem nessas palavras, eu estou, obviamente, interpretando. Nós somos um espaço econômico puro. Aqui vigora apenas o nexo mercantil de troca de equivalentes e mercadoria. É trabalho compulsório. Portanto, nós estamos na vanguarda, não estou dizendo, mas nós estamos na vanguarda do antigo regime que estava ainda sobrevivendo na Europa. Nós éramos a vanguarda do capitalismo, aqui, porque éramos um espaço econômico no qual vigia a pura violência da relação mercantil e da exploração do trabalho compulsório escravo com a deportação de africanos. Ora, o problema, diz o doutor, portanto, nós geramos a dois polos, um orgânico vinculado ao mercado externo, ao mercado internacional de commodities coloniais, e o outro, um lado inorgânico, que é a população entregue ao Deus dará, que ele chamava os impasses do inorgânico. Se esse impasse do inorgânico não for resolvido, não haverá uma conjunção entre esses dois polos e a construção de uma nação que sairia não da colônia, mas sairia dessa relação estritamente mercantil e econômica. E, portanto, a colônia foi um estado de exceção desde sempre, porque era puramente espaço econômico, onde vale apenas o quê? O dinheiro e a violência, mais nada. Ora,
O problema do Caio Prado era justamente extrair uma sociedade desse espaço estritamente econômico. Essa sociedade, portanto, é uma sociedade na qual se tinha uma visão afirmativa, na qual ela deveria ser mais ou menos como as outras sociedades modernas que estavam aparecendo. Estou indo longe demais, vamos lá. Mas voltamos. De modo que, nessa tradição crítica, tem um lado de completar uma formação, e essa formação se completa por uma construção, e construção cultural e também construção institucional. Isto é, o homem de letras também é um homem de Estado, de preferência é um bacharel. E, portanto, ele tem como empenho a constituição de instituições estatais que possam fazer com que o Brasil sobreviva até a abolição do tráfico. O Brasil é um Estado pirata. Os nossos diplomatas, os mais refinados possíveis, educados na Europa, eram piratas, eram criminosos internacionais, por causa da escravidão. Bom, de modo que essa tradição crítica ela tem essa compulsão, essa vocação para a responsabilidade governativa nacional. Tanto é que, não por acaso, ela gera ministros. Um grande expoente dessa tradição crítica é o Celso Furtado. Ninguém poderá pôr em dúvida as melhores intenções construtivas do Celso Furtado e o vigor do seu pensamento e o que ele descobriu, a reflexão dele histórica e estrutural sobre o subdesenvolvimento como uma condição estrutural e não uma etapa, é uma revolução, o que ele fez e todos os que vieram atrás dele. Mas, ao mesmo tempo, ele era um ministro de Estado, Juscelino Kubitschek, fez a Sudene, então, a ideia era de um governo. Era um governo que pudesse extirpar as raízes coloniais. Então, essa tradição crítica tem esse lado. Tem esse lado de reflexão, mas essa reflexão, não é que ela tenha limites, ela tem essa obrigação, ela tem esse destino. Isso está, por exemplo, só para dar um exemplo, nós não estamos tão atrás assim, essa tradição governativa, digamos assim, ela está em outras tradições críticas, não só da América Latina, mas naquela que é o grande modelo desse tipo de pensamento periférico, que é o russo. Só que o russo do século XIX, essa ambição de governo era revolucionária, era fazer uma revolução. O resultado não foi brilhante, convenhamos, mas era esse. Jamais passou, fora um ou outro deslocado, jamais passou pela cabeça dessa tradição crítica de homens que estavam empenhados na construção, nessa passagem da colônia à nação. Ora, isso significa que essa tradição crítica, ela corre paralela, ela não se confunde, ela raramente se cruza com uma outra tradição, que é a tradição militante. E nós vimos que o Caio Prado é marxista, mas ele está no lado da tradição crítica. Quando ele passa para a tradição militante, depois de 64, e publica os livros dele, e mais ou menos é enquadrado dentro do Partido Comunista, o interesse intelectual dele cai muito. Essa tradição militante, ela sempre foi devedora, em termos de eficiência, de conhecimento, dessa tradição crítica. Ela ficou sempre atrás, porque ela, em grande parte, ela era, de certa maneira, comandada ou enquadrada pelo primarismo doutrinário do Partido Comunista Brasileiro. Mas, em todo caso, ela fomentou uma espécie de convicção de que essa construção nacional poderia ser uma conversa fiada, que o ponto de vista de classe era superior e que cedo ou tarde nós estaríamos de frente com uma revolução. Ora, essa tradição crítica, de vez em quando ela cruza com a tradição militante. Um exemplo clássico, não é um dos exemplos mais felizes, mas é um exemplo emblemático, é o do Florestan Fernandes. Mas o Florestan Fernandes já é uma outra história, tem um zigue-zague muito complicado. No momento em que ele passa para a tradição militante, ele já é militante de um partido que tinha um pé em várias canoas, chamado Partido dos Trabalhadores, como deputado e assim por diante. Era militante, era um tropo, já era um militante institucional, num certo sentido. Não era como a turma comunista que estava pegando cadeia, tortura, exílio, morte, como nós conhecemos nos anos 30 do Partido Comunista. Era diferente. E raramente elas se aproximam. Uma aproximação entre essas duas tradições, a militante e a crítica, já vamos encontrar, e aí eu vou voltar para o nosso assunto, o nosso querido objeto. Ela começa a se aproximar nos anos 60, um pouco antes do golpe de 64 e, sobretudo, depois do golpe de 64. Eu posso dar um exemplo desses estranhamentos entre essas duas tradições. Por exemplo, a polêmica do início dos anos 70, fim dos anos 60, meados dos anos 70, dentro da teoria da dependência. De um lado, a teoria da dependência
digamos, radical, radical não é um bom termo, ortodoxa, do Rui Mauro Marini, e do outro lado, a teoria da dependência, dessa tradição crítica construtiva, digamos assim, que era do Fernando Henrique Cardoso, que não por acaso tornou-se presidente da República. E tornou-se presidente da República justamente aplicando o seu programa, o diagnóstico que ele fez. O que ele fez antes de 64, ele foi o primeiro na esquerda indefinidamente militante ou crítica. O pessoal é uma curiosa divisão do trabalho. Quem era dessa tradição crítica podia ser militante também, mas não havia uma divisão do trabalho. Você era um bom historiador, um bom economista, um bom sociólogo, mas poderia ser militante de uma organização de esquerda, trotskista, luxemburguista, comunista, assim por aí, mas não misturava as coisas. Que era justamente o contrário da ortodoxia marxista. Não é essa divisão do trabalho, é impossível. É a negação de... Mas era tal o primitivismo do nosso comunismo que essa divisão do trabalho foi produtiva. Bom, no caso do Fernando Henrique, já que estou dizendo o seguinte, ele fez a seguinte aposta. A ideia, o mito comunista da burguesia nacional é um mito, eles já estão completamente amarrados com o capital internacional, não querem saber de nenhuma reforma de base estrutural, eles vão nos ferrar, vão dar um golpe, e tem uma escolha. A escolha é subcapitalismo, dependente, associado, ou socialismo. E não deu outra. Eles desistiram, optaram pelo subcapitalismo. E ele, 10, 15 anos depois, em 94, depois de fazer uma carreira política, ele teve que sair desse plano intelectual e entrou na esfera política, onde a lógica é diferente, viabilizou-se e implantou o seu programa de dependência associada, tal como ele não traiu ninguém, ele não esqueceu absolutamente nada, escreveu, pelo contrário, ele aplicou literalmente. Não há mola interna, endógena na acumulação, nós seremos sempre associados, então vamos facilitar o modo pelo qual essa associação seja mais ou menos benéfica para o maior número de pessoas. Ele era bem intencionado nesse sentido, não é isso que vem ao caso. E aí a tradição militante ficou pastando porque, primeiro derrubada pelo golpe, e depois com a eleição desse membro eminente da tradição crítica brasileira, que confirmava as suas teses. Bom, mas o que eu estou querendo dizer é o seguinte: no início da carreira literária do professor, ele tinha um pé em cada uma dessas canoas. Era discípulo, assistente do Antônio Cândido, portanto fazia crítica literária como mandava o figurino, mas o figurino dele era muito diferente, já vou dizer por quê. E, por outro lado, estava participando da renovação dessa tradição militante à esquerda do Partido Comunista, sem ser doutrinariamente, que é essa esquerda do Partido Comunista, trotskista, uma esquerda diferente, que estava se constituindo naquele momento, que vai dar numa revista chamada Teoria e Prática, onde vão aparecer 2 artigos importantes do professor naquele momento. Mas antes disso, tinha o primeiro livro do Roberto, é um livro que as pessoas não leem mais porque acham que é de juventude, mas o jovem Marx também tem, interessante, juventude. Tá. É um livro, curiosamente, onde, escrito entre 59 e 64, o primeiro artigo é sobre a Clarice Lispector, a jovem Clarice Lispector, o primeiro livro, Perto do Coração Selvagem, e o último é sobre o Ritmei do Fellini. Publicado em 64, o filme é de 63, o livro sai em 65. Há artigos sobre a poética do Mar de Andrade, sobre Canaã, do Graça Aranha, que eu espero que nenhum dos presentes aqui se atrevam a ler, só por dever de ofício. E tinha mais o Ateneu, do Raul Pompeia, eu não me lembro mais qual era o outro brasileiro, mas enfim, pouco importa. E depois, grandes autores europeus e americanos. O Halton, americano, a Letra Escarlate, e depois os grandes europeus, o Henry James, Kafka, Thomas Mann, o Guimarães Rosa, comparado com o Dr. Fausto, do Thomas Mann. E um sobre o Guimarães Rosa, o Thomas Mann, e o outro sobre a fala, a dimensão lírica da fala do Grande Sertão. Nesse livro, essa famosa matéria brasileira não entra. É uma crítica literária imanente, como manda o figurino, isto é, uma obra ela é julgada nos seus próprios termos, enquanto obra que ela agencia pelos seus próprios conceitos, mas sobre o Brasil
O Brasil não era o interesse era mostrar o quanto havia de ideologia nessas formações literárias, porque o figurino era da crítica ideológica europeia, da tradição crítica europeia, que é outra coisa, não é a nossa tradição crítica. A tradição crítica europeia, a crítica de ideologia que vem do Marx e vai até o Lukács, os frankfurtianos, assim por diante, o que significava confrontar um conceito com o seu próprio laço de experiência, aquilo que ele promete ser e não é. A forma literária do romance e aquilo que ele não consegue realizar e que revela o seu fundo falso e ao mesmo tempo, a sua verdade. Era isso que estava ali em curso e justamente em grandes autores. Repito, Henry James, Lessing, Pai Goriot, do Balzac, e o Kafka, e o norte era dado pela ideia de grande realismo do Lukács. Eu não diria que é um livro lucatiano, isso seria reduzir, seria uma injustiça, mas ele é fortemente inspirado no... Opa, isso aqui está querendo saltar daqui. Descolou. Pode pôr na mesa? Fortemente inspirado, essa grande novidade que poucos perceberam ou levaram em conta no Brasil naquele momento, era inspirado no que havia de melhor na tradição marxista europeia. Uma tradição marxista europeia, a partir do Lukács, ignorava totalmente o lado ruim, miserável, marxista soviético, dogmático, doutrinário, inaugurava, por assim dizer, pela metade o programa da crítica materialista literária no Brasil, e são análises esplendorosas. Mas, por isso que eu estou colocando o Roberto nessa tradição militante, que estava sendo renovada nesse momento, com um pé também na crítica e na outra militante, porque ele estava renovando um aspecto ele estava renovando e ao mesmo tempo ainda pagando tributo para essa tradição crítica mais lucatiana do que propriamente frankfurtiana, porque lá vão encontrar, conhecendo depois a obra posterior do Roberto, o seu gosto pessoal e como ele analisa o mundo da literatura contemporânea e moderna, é uma coisa esquisita. Ele ainda desconfiava, por exemplo, de que o Kafka poderia ser ideologia. Isso nem até um pouco o Lukács, sim, mas lá, se você for ler, é uma análise da metamorfose, chama Barata é uma barata, é uma barata, esse é o título. Ele era bem disruptivo do ponto de vista vanguardista. É meio concreto, uma barata é uma barata, é uma barata. É como... E no qual a famosa equação, Kafka não é um poeta alienado, ele é um poeta da alienação, ficou pela metade. O Roberto estava com um pé numa canoa e noutra é da alienação, mas também é alienado, porque, entre outras coisas, ele destrói a temporalidade histórica. Então, nesse livro, que era o melhor do marxismo europeu e discrepava totalmente do que se entendia, do que se fazia com o marxismo, que se estudava com o marxismo, mesmo no Seminário do Capital, isso não corria, está completamente fora de cogitação. Mesmo assim, havia uma espécie de pé atrás militante, e o norte era o realismo. Por exemplo, o Kafka passa a ser incluído um pouquinho, ele é genial, mas ele está um pouquinho na tribo dos fenomenólogos da nação, da metafísica do não há alternativas, ou das alternativas extremas, e por aí vai, e das angústias entranhadas. Bom, então, era uma demolição radical marxista contra o que havia, o fundo falso ideológico da forma literária, de maneira geral, está nesse livro. No Brasil, isso era uma novidade absoluta, as pessoas não entendiam, implicavam com a sintaxe, com o estilo, porque não entendiam, digamos, o lado sem negociação possível com a ideologia. Esse é o lado militante. Esse lado militante ele vai aparecer mais adiante, e a matéria brasileira ali não está fora de cogitação. O Brasil é um campo onde a luta de classes existe e nós vamos levá-la para frente. E as embromações ideológicas e literárias não vêm com essa conversa para cima de nós, nada de êxtases, de transcendência vazia ou coisa que o valha. O que o afastava de vários públicos, do público de esquerda, que não entendia aquela coisa revezada, e do público de direita, que achava que aquilo cheirava a enxofre, era reducionismo, por aí afora. Chegando nos anos depois do golpe, essa
esse veio inexplorado da tradição crítica, ele se acentua. Ele se acentua e aparece em alguns momentos, em artigos dispersos. Há um artigo sobre o amanuense Belmiro, e que pela primeira vez a matéria brasileira aparece, mas ainda ela aparece, ela é bem cartografada, os incompatíveis entre o mundo rural e urbano, numa sinecura perdida no interior de Minas Gerais, no romance do Ciro dos Anjos. Ela é motivo de escárnio e mostrar, olha só, o que é o Brasil. Dona Nicota, o marinheiro, o filósofo beberrão nietzschiano, mas ao mesmo tempo funcionário de uma seção de fomento que não é nada. Aquela fusão entre rotina e quimera que o Drummond depois vai cantar isso em prosa e verso, mas era simplesmente para dizer, olha, isso não dá em nada. Inclusive dando um passo adiante em relação ao Antônio Cândido, que havia estudado esse romance antes e havia denunciado ali tornar-se invertebrado, desfibrado do intelectual brasileiro introspectivo. E o Roberto matou a charada com essa transposição, como é que esses primeiros fazendeiros do ar chegam na cidade. Mas não vai explorar aquele sistema de opostos irreconciliáveis que estão ali naquele romance. Bom, depois tem, há uma coisa, eu não sou biógrafo, mas deveria ser, alguma coisa, biógrafo no bom sentido, de 64 para um pouquinho mais adiante, quando volta ao Kafka e entra no Odradek. Aí se lembra que muita gente boa tinha estudado o Odradek na Europa. O Odradek é um conto do Kafka, que é o pai de família, que se defronta com esse ser extraterrestre, o Odradek, que é uma espécie de bomba subversiva, anárquica, libertária, revolucionária, absurda, que explode o mundo do pai de família. Nesse momento, aí ele compra o passe do Kafka. O Kafka é dos nossos, está no nosso time. Me perdoe, Lukács, mas o Kafka é nosso, pronto. Já é uma conquista. A esquerda, a tradição militante, jamais aceitaria isso. Mesmo os nossos amigos tinham que fazer uma ginástica enorme com Carlos Nelson Coutinho, por exemplo, que Deus o tenha onde esteja agora, nesse momento, espero que esteja olhando e dando risada de nós que ficamos aqui, ele está lá, lendo Gramsci nas nuvens. Mesmo lendo com o Gramsci, exatamente, olha lá aqueles caras, hein, não sabem, achavam que sabiam que era hegemonia, ó, olha a hegemonia que eles construíram. Bom, mesmo Carlos Nelson tinha que fazer uma ginástica para... O Thomas Mann era fácil incluir, mas o Kafka era difícil de engolir, tinha que ser o Kafka. Bom, aí vai. Mesmo Michel Levy também, o Kafka demorou até que ele adotou o Kafka. Bom, mas vai lá. Então começa a haver uma renovação dentro da tradição militante. A tradição crítica brasileira não estava nem aí, ninguém lia essas coisas. Ninguém lia. Não adiantava. Se nós formos procurar, não vou citar os nomes dos nossos grandes clássicos, mas estava fora, eles nem entendiam. Para até chegar a Beckett, então, nem falar. Bom, Beckett era... Não havia um lado provinciano nessa tradição crítica, bem provinciano. Bom, então, essa tradição militante estava se renovando graças a essas figuras exóticas, como o professor e seus associados, que acabam formando uma revista chamada Teoria e Prática. Até lá tem uma nova polêmica contra a vanguarda concretista, chamada Vanguardismo e Conformismo, e que termina com uma célebre frase que correu metade de São Paulo, mas as pessoas não sabiam dizer. Quando eles descobriram um mercado para a indústria pop, no caso música, era Petralha que estava fazendo isso, só que eles achavam que o mercado era uma libertação revolucionária, produzir para o mercado em vez dos polorentos parnasianos da autonomia da arte que produzem para si mesmo, e, portanto, não atingem o público. Mas havia um lado cínico nessa constatação, a conclusão do Roberto é uma fórmula que circulou pela Vila Buarque adjacências, quebrando a cabeça de todo mundo, que era a seguinte: vendeu-se, está criticando ou vendeu-se criticando? Ninguém sabe, vendeu-se, esse é aquilo ali, vendeu-se, não, ele vendeu-se criticando, ele vendeu-se e depois é que ele está criticando. Não, esse já se vendeu criticando. Vinha todo mundo e colocava os seus adversários de momento naquela classificação. Mas com isso, foi se criando uma reputação de enfant terrible dentro da tradição crítica. E na tradição militante, como a militância estava ficando meio
ela estava oscilando naquele momento, graças à desmoralização do Partido Comunista com o golpe de 64, sua estratégia havia fracassado inteiramente, então havia campo livre para prosperar um pensamento heterodoxo marxista e do melhor marxismo europeu funcionando em São Paulo. Ora, mais adiante aparece nessa mesma revista Teoria e Prática o famoso Literatura e Didatismo, em que é um prefácio de um panfleto de uma socialista alemã chamada Berta Duncan. Não vou reconstituir toda a história, senão vai muito longe. Mas nesse panfleto, em que era uma tradução fictícia de um panfleto imaginário, evidentemente essa autora não existia, atuante na República de Weimar, que havia escrito um folheto para explicar para a classe trabalhadora os princípios da crítica da economia política e a ideia de revolução que daí se deduzia. Pão, pão, queijo, queijo. E, de fato, como proeza literária, é notável, mas tem um prefácio complicado. Nesse prefácio complicado, que faz a devida comparação entre a República de Weimar e o Brasil, dizendo e quais são as diferenças, num determinado momento, ele começa o que o nosso amigo comum e meu professor Bento Prado Júnior achava muito divertido, diz o seguinte: ressaltava-se muito o valor, o efeito poético, ou a sensação de poesia, ou a dimensão poética da prosa, às vezes da prosa dura e terra a terra, de Lenin, Mao Tse-tung e Brecht. Eu me lembro de conversas com o Bento, que gostava de fustigar o Roberto, e dizia: e aí, Paulo, e aí? O que você está lendo Mao Tse-tung? O que você está achando da poesia terra a terra e dura do Mao Tse-tung? E do Lenin? Você já leu O Que Fazer, desse ponto de vista poético? Não, mas o Roberto estava dizendo o seguinte: a poesia, quando se descobre a vocação prática da razão, a poesia, então, há uma convergência entre razão e poesia no universo materialista. Roberto, que era, estávamos falando disso anteontem, a mesma convergência entre alta problematização racional e poesia que o Bento julgava encontrar no Claro Enigma do Drummond, que estava justamente refletindo sobre o apocalipse stalinista. Só que o Bento achava que esse apocalipse stalinista não estava inteiramente morto ali naquela dura poesia dos escritos terra a terra, do Lenin e Mao Tse-tung. Bom, havia ali uma teoria da conjunção da teoria e prática entre a forma literária e o empenho revolucionário, que poderiam se juntar. E é claro que era depois, 10 anos depois, quando o Roberto publica isso num livro chamado O Pai de Família, ele faz uma notinha dizendo: fiquei pasmo, abismado ao ler isso. Esse surto de dogmatismo muito tingido do altusserismo na época, que fez imaginar que os teóricos que tinham o saber e a ciência calcionados pela miséria e a mobilização popular das classes assalariadas e exploradas, poderiam ser os dirigentes de uma futura sociedade assim assado. Quando eu vi isso, mas é melhor publicar um erro do que corrigi-lo, esse erro é sempre instrutivo do ponto de vista dialético, está totalmente razão. Alguma coisa se passou entre 68, quando foi escrito esse grande manifesto que aparece no primeiro ou no segundo número da revista Teoria e Prática, e depois a revisão disso para publicar um livro em 78. Nesses 10 anos, mais ou menos, tem um interregno. Esse interregno tem muitas coisas a serem pesquisadas, descobertas. O que houve aí? Houve, entre outras coisas, a descoberta de um conhecimento de um escrito do Antônio Cândido, que sai em 70, 71, que é a Dialética da Malandragem, e a primeira formulação do Machado. Do primeiro Machado, o Machado já estava mais ou menos claro na cabeça, e, portanto, teria que haver uma modificação nisso. Mas antes disso, e aí eu volto, por isso que eu estava dizendo, é um crítico, no sentido mais amplo da palavra, se nós quisermos, de crítico da economia política, crítico da literatura, crítico da ideologia, que intervém no momento certo, no momento de reviravolta social. E, no caso, foram uns 4, 5 anos que medeiam o golpe até o AI-5, quando a ditadura começa a barbarizar de fato. Ela havia poupado antes a inteligência, como nós sabemos, que é o artigo Cultura e Política, de 64 a 69. Tá. Esse artigo, que possivelmente, eu já disse isso em várias circunstâncias, e repito, é um dos maiores artigos da minha geração. Não tenho a menor dúvida. Embora, revendo
o artigo, ao publicar em 78, também precede uma nota, diz, o leitor perceberá que todos os diagnósticos não se confirmaram, estavam todos errados, mas um erro em perspectiva dialética é sempre um passo, por isso eu o publico, e alguma coisa há de se aproveitar. Entre outras coisas, eu acho que se aproveita tudo, inclusive o erro, tá certo. Entre outras coisas, naquele artigo, há a primeira teoria, que aí rodará o mundo sobre o tropicalismo, e sobre a função do tropicalismo, a introdução da ideia de alegoria e a atração da ideia de alegoria que vem do Benjamin, para explicar o que era a intervenção do tropicalismo, não só na música, mas também no teatro e no cinema, e também uma reflexão sobre o teatro, sobre a cultura funcionando naquele momento, entre 64 e 69. Ora, e nesse artigo acontecem duas coisas, veja só, pela primeira vez ele vê, é como se o golpe tivesse demonstrado a existência dessa aparente dualidade, mas é uma dualidade de fato, da sociedade brasileira entre os dois polos, o assim chamado arcaico e o moderno, e como é que o moderno avança reproduzindo o arcaico. Apareceu isso, apareceu no golpe quando todas as marchadeiras, tudo aquilo que havia de podre, de mofado na sociedade brasileira, aparece em triunfo e depois será posto de lado, será preterido pela modernização. Ele viu essas duas coisas funcionando aqui, os tropicalistas fizeram uma leitura alegórica e, de certa maneira, congelaram esse conflito que não era um conflito, era uma ambiguidade que definia o Brasil perene, o Brasil divertido, interessante, mas ao mesmo tempo depressivo para todo sempre. Portanto, 64 havia cortado ao meio o tempo brasileiro. Era essa a visão tropicalista, inteligente em todo caso, e que o Roberto fixou e interpretou, e até hoje eu acho que não apareceu numa interpretação melhor. Há variações ou recusas em torno disso. Bom, nesse momento, esse é o golpe, fez aflorar a estrutura dessa matéria brasileira, que é esse pendant entre centro e periferia, e ao mesmo tempo forneceu a dimensão histórica social de que lhe era preciso para entender o Machado, e tornou o Machado mais claro. O Machado estava falando disso. Era essa crapulização da elite, como é que ela juntava esses dois polos, e com isso ela podia governar com um pé no atraso e um pé na modernidade, alegando um para confirmar o outro, e vice-versa, essa iniquidade que perdura até hoje, tinha se revelado pelo golpe. Ora, acontece que esse argumento, ainda que vai abastecer e renovar o último capítulo da tradição crítica brasileira, encarnada por ele tinha um pé muito forte na tradição militante que estava sendo renovada um pouquinho antes de 64 e depois de 64. A saber, as pessoas estão tão acostumadas com as denegações e com as revisões e com as desilusões que não leem mais esse artigo como ele foi escrito. E aquilo que o Roberto diz na nota introdutória, dizendo, olha, 10 anos atrás eu pensava assim, esses prognósticos foram desmentidos, era duas ideias. Primeiro, que o golpe foi apenas uma tampa numa panela de pressão que ia explodir a qualquer momento. Isto é, todas as contradições do capitalismo periférico, com as suas reformas de base abortadas e todas as malversações ideológicas do populismo, estavam lá vivíssimas da Silva e poderiam explodir a qualquer momento, deveriam explodir a qualquer momento. A repressão era apenas um pis-aller. E mais do que isso, depois nós vemos que isso não aconteceu. Aí é um pouco a explicação depois das revisões que vem mais adiante. E mais do que isso, ele diz o seguinte, toda essa efervescência cultural que nós conhecemos de 61, de 64 até ser decapitada pelo AI-5, na verdade ela prosperou numa espécie de circuito fechado. Era aquilo que havia sido projetado para acontecer conforme enrolassem as grandes reformas estruturais, que uma mobilização de massa, que não aconteceu, ela, portanto, continuou girando no vazio. O chão desapareceu e ela continuou girando no vazio e deu essas formulações esdrúxulas, monstruosas e estranhas, entre elas o tropicalismo. Mas, ao funcionar desta maneira, essa cultura de esquerda que estava funcionando em estufa, num jardim
num jardim de inverno, ela produziu um novo público de classe média que se radicalizou com o melhor marxismo, com a melhor crítica cultural, com o melhor diagnóstico do que tinha acontecido de 64 para cá e que foi para o grande suicídio da luta armada sem apoio social. E é o que nós sabemos, a via insurrecional que deu no que deu. De modo que o final desse artigo do Roberto termina com uma consideração, uma meditação da conversão intelectual, ou da conversão dos intelectuais que se transformam em militância, e termina com uma reflexão sobre o corrupto Antônio Calado. Isso é, ninguém percebeu, ninguém quis mais perceber, quando foi divulgado para valer no Brasil em 78, que aquilo era um grande diagnóstico, um grande programa de revisão da tradição crítica brasileira, de diagnóstico do país, o que foi 64, o que era o populismo, o que era o imperialismo, o que era o desenvolvimento desigual e combinado, e que isso desembocava na luta armada. E, portanto, era marxismo de verdade, porreta mesmo, não tem conversa. Então, não era aquela coisa edulcorada já, o sábio que... Não, as pessoas não querem mais entender isso. Ora, e esse artigo foi justamente publicado, foi escrito, publicado, divulgado, soltou debaixo das capas, porque foi publicado em francês, era difícil circular no Brasil, já em 70. Só em 78 que ele se divulgou, e aí se fez uma leitura justamente para desmentir aquele impulso crítico, e ficou aquele fla-flu de tropicalismo para cá, tropicalismo para lá, e acabou. Mas, novamente, então, é o que eu quis dizer, Bom, acho que eu estou... Está quanto tempo já foi? Claro, então vou passar a palavra... não, eu vou terminar. Eu vou pular, senão aí a gente pode ir numa conversa, pode voltar. Eu vou pular toda... Eu queria chegar nos outros grandes escritos do fim do século, e depois num outro grande escrito, que na verdade funciona como esses, Cultura e Política, 64, 69, fim de século, isto é, o fim da ideia de construção nacional, isso não faz sentido. Se já era ideologia antes, é muito mais agora. E, aliás, a ideia de construção nacional, que não se retoma mais, já era moeda corrente nos anos 60. A teoria da dependência é isso. Mesmo a de esquerda, mesmo a de centro, mesmo a dita de direita, estavam dizendo isso, acabou, o capitalismo nacional acabou. Não há nenhum motor endógeno capaz de propulsionar a acumulação e que você pode novamente retomar as rédeas do seu destino econômico e social interiorizadas. Duas eleições presidenciais foram ganhas com isso aqui, mesmo a populista lulista sabe disso. Finge que não sabe, mas vende outro peixe. Sabe que não tem mais isso. Ou então é ideologia em estado puro. Bom, o que eu estou querendo dizer, há um terceiro artigo. Então eu vou economizar o capítulo Colapso da Modernização, que apareceu no terceiro grande livro, que é as Sequências Brasileiras, e pulo para um outro. Bom, de modo, criou-se a partir desses livros, criou-se mais ou menos, as pessoas perceberam o seguinte, os que acompanham o Roberto e que se norteiam, se situam em relação a esses grandes manifestos do Roberto, criou-se o seguinte hábito: de 10 em 10 anos o homem publica um livro. Então, é como se fossem os russos raciocinam por décadas, essa história de décadas, dos anos 60, isso é coisa de russo do século XIX. Então, a cada década crucial tem um livro crucial que explica, no fim, o que aconteceu, o que foi. Nas Sequências Brasileiras, tinha lá o livro que explicava o que está acontecendo, era publicado em 99, que é o de 93, que é sobre o colapso da modernização brasileira, que é o fim de século. Está vendo um sucata? É isso. As forças produtivas decolaram, de maneira capitalistas, elas são inalcançáveis, elas estão fechadas por patentes, por tecnologia, não chegaremos à terceira revolução, não chegaremos já lá. Então, formou-se aqui uma sociedade híbrida que mais adiante o Chico de Oliveira vai chamar de ornitorrinco, que é uma aberração, é um animal que a gente não sabe o que é.
que não são nem mais subdesenvolvidos, mas nem existe, não que deixamos de ser, mas nem existe mais luta contra o subdesenvolvimento e nem somos desenvolvidos. Somos essa coisa estranha, essa aberração que está se vai fazendo na nossa patológica, anômica, que está se desfazendo diante dos nossos olhos, nós assistimos estatelados, como o povo bestificado, estupidificado, vendo a proclamação da República em 15 de novembro. Exatamente, a esquerda é puramente espectadora. Vai na rua de 15 em 15 dias, os mesmos com os mesmos, berrar e acabou, e volta para casa, fica por isso mesmo. Bom, nós então esperávamos que no outro, havia expectativa que no próximo livro, 10 anos depois, que é Lucrécia versus Martinha, que saiu em 2012, portanto, quase 12 anos, e muita coisa aconteceu no Brasil, o que viria? Porque sempre tinha um artigo inédito nos livros do Roberto, sempre gostava, não só o que eu já publiquei, mas um inédito. E, geralmente, qual é a chave? O que o homem está pensando? E houve uma espécie de contravapor, de anticlímax, porque não se encontrou o grande artigo que iria o artigo, a chave, a pista, que iria decifrar ou dar, digamos, sugestões para que se reconhecêssemos no mapa da conjuntura, mais que a conjuntura, a estrutura histórica desses últimos 10 anos, em que aconteceram coisas do Arco da Velha no Brasil, inclusive a eleição de um líder sindical 2 vezes como presidente da República. Não era pouca coisa. Um pouquinho mais de água aí. O que for que se pense. Mas apareceu, e há um artigo da Ivone Daré e do Edu Terucci e do Anderson Gonçalves, em que ele diz, não, esse artigo está lá, ou esse diagnóstico está no livro inteiro, é uma reflexão sobre 64, onde nós morremos na praia. Ou não foi a grande catástrofe, a nossa última catástrofe. Esse é um título de um historiador francês chamado Jean-Pierre Rousseau, chama-se La Dernière Catastrophe, a última catástrofe. O tempo contemporâneo, ele sempre aparece, torna-se o tempo presente dos contemporâneos a partir de uma última catástrofe definidora. Na Europa e na França são várias catástrofes, pode ser 45, na Rússia será outra, obviamente, vai só ler o livro da Svetlana, vão saber qual é a grande catástrofe. E a nossa última catástrofe é a de 64, e isso está lá no livro do Roberto, está num artigo que todo mundo pensa que é Fla-Flu, e não é Fla-Flu, sobre a verdade tropical do Caetano Veloso. E não é simplesmente dizer porque que ele mudou de lado. Não mudou de lado em 64, quando viu o filme do Glauber Rocha, quando viu o intelectual Paulo Martins colocando a boca no povo, tapando a boca do povo, dizendo, isto é o povo, um imbecil, um despolitizado, um analfabeto, que nos desobrigava de todo tipo de empenho militante, de construção nacional, assim por diante. A coisa mais complicada é explicada pelo Roberto, mas o que está dito ali é o divisor de água entre os que eles se deram bem e se deram mal, como é que o engajamento possível antes de 64, o engajamento depois, durante a ditadura e depois da ditadura, pôde organizar a vida empenhada, intelectual e institucional de muita gente, em outras não, está ali, mas é esse tempo morto posterior a 64 que acontece, isso é como se fosse um presente expandido que nunca passa. Portanto, o que nós esperávamos, a expectativa dos leitores, não digo nós, os leitores, estava lá, era uma espécie, a expressão que a Ivone e o Edu e o Anderson usam, usando uma expressão do Brecht, um recuo tático. Vamos voltar até a origem da catástrofe, e eu não vou fazer não vou enfiar minha colher de pau nesse angu ainda, mesmo porque não estamos vendo muito claro. Mas a expectativa é válida, e com isso eu vou encerrar, não se preocupe. A expectativa é válida, e eu não falei, mas não falei do principal, que tudo isso é de um crítico literário, isso que tem que entrar na nossa cabeça. E é um crítico literário, não é como os outros críticos literários que ficam escrevendo artiguinhos sobre poeminha X, romancinho, eco, bom. Eu quero dizer o seguinte, essa expectativa, ela é válida, ela procede. Não estou com isso querendo encomendar um livro. Roberto tem mais que descansar e já fez o que tinha que fazer, então não é querer encomendar, olha, você está devendo um livro assim, assado, não é isso. Mas eu apenas validando essa espera. Essa espera pelo seguinte, bom, aí eu já saio um pouquinho do roteiro e já começo a encaminhar, se nós quisermos discutir, a hecatombe nacional.
Porque o livro está falando disso, o último livro está falando disso. Não, o último livro não está falando disso. Nós temos que ler na entrelinha se 64 é aquilo que está sugerido ali, o que está acontecendo hoje. Porque o livro é publicado em 2012, portanto o livro foi concebido a contracorrente, malgrado as simpatias circunstanciais de cada um de nós, pela grande reviravolta que foi a era Lula. Isto é, a contracorrente da euforia que nós vemos que era oca, mas era uma euforia que tinha fundamentos reais, de que, veja só, aí a ironia objetiva de tudo isso, que a era Lula, os 10 anos de era Lula, digamos 12 anos de era Lula petista, ela havia, de certa maneira, resolvido ou encaminhado uma solução para os famosos impasses do inorgânico diagnosticados lá atrás pelo Caio Brato. Isso é, finalmente nós estávamos extraindo uma nação, uma sociedade nacional de um passado ou de raízes coloniais que perduravam e eram reproduzidas a cada surto de modernização. De modo que essa era Lula, ela era uma espécie de... ela reproduzia um tipo de mobilização imaginária semelhante à que havia ocorrido antes de 64 e que nós chamávamos de populismo, cujo colapso redundou num golpe, o golpe de 64, que propiciou o golpe e que depois foi estudado pela renovação dessa tradição crítica e militante posterior, mostrando como, finalmente, graças ao colapso do populismo, a luta de classes finalmente iria entrar em campo, classe contra classe, a classe trabalhadora contra a classe capitalista, sem a enganação, sem um jogo de cena do populismo e da conciliação do populismo, que bateu no seu limite e gerou essa catástrofe. De modo que 64 é a matriz, e agora, é a matriz que se repete 52 anos depois. Vamos tirar da cabeça a ideia de golpe. E é o seguinte, qual é a similitude entre esses dois? Agora eu estou interpretando à vontade, a selvagem, para a gente discutir, mas o Roberto está no meio desse redemoinho. Que é a seguinte, essa é a interpretação do Chico de Oliveira. A interpretação do Chico de Oliveira no Ornitorrinco, quando ele diz, já era, isso aqui é uma sociedade derrotada. Derrotada com generalização, universalização do trabalho abstrato, mesmo que haja uma legião de inempregáveis. Posição complicada do Chico. Não era necessário entrar nesses labirintos da economia política, da teoria do valor e assim por diante. Ele comprou uma briga inútil naquele momento. Mas ele estava dizendo que, portanto, a nossa evolução truncou-se. Ele conservou ainda a ideia de evolução do seu passado, digamos, de desenvolvimento, de aposta na construção nacional à la Celso Furtado. Mas quando o Chico escreve Ornitorrinco, ele diz assim, a minha inspiração dessa impasse que nós chegamos, dessa sociedade híbrida, medonha, que não é nenhuma coisa nem outra, é uma espécie de, é uma anomalia zoomórfica, zoológica, é o fim do século do professor do meu caro amigo e mestre Roberto Schwartz. Isso é papel de chose, por um simples crítico literário. Bom, com isso, só que na argumentação do Chico, ela é mais abrangente, e ela diz o seguinte, e o Roberto sublinha isso no prefácio que ele fez para o Ornitorrinco, dizendo o seguinte, o que o Chico diz? Ele diz em suma, é como se ele dissesse o seguinte, no tempo do subdesenvolvimento, quando nós éramos subdesenvolvidos, nós tínhamos uma chance. Agora que nós não somos mais subdesenvolvidos, nem desenvolvidos, nós temos essa coisa pavorosa que nós não sabemos o que é que não há mais chance. Por quê? Na época do subdesenvolvimento, a superação do subdesenvolvimento foi um esforço coletivo de mobilização popular nos últimos anos, embora o desenvolvimento seja principalmente uma tendência, um programa conservador autoritário. O desenvolvimento é autoritarismo, é projeção de poder, é tirar a gente do caminho, ele é violento. Tanto é que ele começa com uma ditadura em 37 no Estado Novo e chega a seu auge com uma outra ditadura de 64 até 84. Desenvolvimento não é uma coisa inocente. Tanto é que o PT, quando nasceu, ele era antidesenvolvimentista, porque ele era de esquerda, ele era socialista. Tornou-se desenvolvimentista já quando começou a ficar esclerosado. Aí abraçou, foi um abraço de afogado. Bom, o que diz o Chico? A violência do golpe de 64, recrudescida depois com a barbárie, desde o AI-5, essa violência significa que havia uma chance real de haver uma bifurcação.
Muita gente discute essa chance real de bifurcação na periferia, é uma coisa complicada, mas havia essa chance real de bifurcação. Daí a violência, porque era possível, era possível. Ele vai mais adiante, retomando, e o Roberto comenta, retomando as teses do Fernando Henrique sobre o empresariado nas vésperas de 64, que tinha feito uma escolha. O Chico disse, eles fizeram uma escolha que é uma desistência histórica e escolheram o subcapitalismo. Escolheram o subcapitalismo por medo, por cálculo estratégico errôneo, enfim, por medo da mobilização popular. Escolheram e, portanto, botaram a mão no sangue da repressão. Escolheram. Houve essa escolha, houve, portanto, a expressão, acho que o Roberto usa, não sei se o Chico também usa, houve uma desistência histórica naquele momento. E deu o que deu, 20 anos. Ora, agora, nesses últimos 2 anos, nós estamos presenciando o teatro de uma nova desistência histórica. Só que a desistência histórica de um outro tipo de populismo, eu detesto a palavra populismo para dizer que é populismo, os europeus estão usando a torta de direitos americanos, mas não quer dizer muita coisa, mas enfim, vamos lá, populismo por analogia ao que foi antes de 64, porque eles gostam de se entroncar no Jango e no Getúlio, então vai lá, então é populismo mesmo, pronto, acabou. Se é para ser varguista, se vamos até chegar na CLT, então é populismo, tudo bem. Então, por aí. O que foi? Agora eu estou sendo sumário, é uma coisa a ser demonstrada. O que foi o lulismo, entre outras coisas? Foi uma espécie de construção sobre areia movediça, isto é, numa sociedade, segundo os termos do curso encampados pelo Roberto, pós-catástrofe, você imaginar um capitalismo que vai ser projetado internacionalmente, isto é, baseado em commodities e trabalho precário e vulnerável, e miserável. Isso é inacreditável, mas foi feito porque houve uma espécie de overshooting de commodities puxado pela China, choveu dinheiro. O que nós fazemos? Nós vamos internacionalizar a burguesia brasileira, empurrados pelo Estado, a nossa fórmula do crony capitalismo de compadres asiático. Vamos reproduzir aqui. Há meios e há um líder carismático que vai coesionar a população e mobilizar em termos de consumo, crédito, consumo, em torno disso. De modo que você internacionalizamos. A política de campeões nacionais não é essa caricatura que aparece na mídia. Era uma política consistente de internacionalização e de construir uma espécie de subimperialismo brasileiro na América Latina, na África e parte da Ásia, e internacionalizar, como foram as grandes empresas que estão aí. Bom, isso foi uma proposta que poderia, se não, por várias circunstâncias, num certo momento, ela poderia se transformar numa fonte de poder, mais ou menos, de longuíssimo prazo, o que não combinava bem com a ideia de alternância. Isto é, poderia ser um projeto que a burguesia encampasse desde que houvesse alternância. Uma hora vocês comem, outra hora nós comemos. Vamos assim, como se faz nos Estados Unidos, onde tem bipartidarismo, é assim. O básico, estamos todos de acordo. Mas esse básico foi recusado. Nós estamos diante, só que antes foi uma tragédia, aqui é uma farsa, porque esse capitalismo internacionalizado é uma farsa. Nós estamos vendo agora. Caiu em 2 meses. Não cai assim. O desenvolvimento brasileiro precisou de 20 anos, 30 anos para ser desmontado. Esse caiu em 3 meses, 2 anos. Então, é a tragédia se repetindo como farsa. Só que houve, de fato, uma nova desistência histórica. Só que não é a favor do subcapitalismo, é a favor de um subcapitalismo selvagem que nós não sabemos o que é. Nós não sabemos o que é. Não é esse circo fetichista que a gente acompanha pela mídia, é alguma coisa que está liquefazendo a sociabilidade no Brasil. Em 2015, mataram-se 32 mil jovens, sendo que a maioria é negra. Entre outras coisas, isso todo mundo diz, mas ninguém presta atenção. Então, de catástrofe em catástrofe, a gente faz uma soma, e nós estamos chegando a uma espécie de um novo tipo de escolha. Escolheu-se não ir por aquele caminho, houve uma desistência histórica naquele caminho que poderia, não sabemos no que ia dar, possivelmente ia dar com os burros na água, poucos meses depois, bom, mas aí já é muito conjuntura. Então, veja só, né, há uma simetria entre essas duas viradas, e o Roberto diagnosticou e tirou consequências da primeira. Então, era justo que, ao ler esse livro, que ele publicou a contracorrente, mas ele publicou no auge, era imprevisível que isso ia desmoronar rapidamente. Era imprevisível. Um ano depois já estava claro que ia desmoronar em junho de 2013. Não é conspiração da CIA, mesmo que o Erdogan e o Putin tenham falado para Dilma, isso é uma conspiração
rede social que nós controlamos daqui, não. Explodiu porque tinha que explodir, explodiu mesmo. Explodiu mesmo, aí começou a descer lá da ladeira abaixo e foi camada por camada, foi caindo. E aí a burguesia encontrou a oportunidade de desistir historicamente, mandou muito obrigado, vai para casa, os relutantes de frente, e vamos deixar o outro também na geladeira, porque não queremos que volte mais. Ponto, é isso. E os que foram postos para fora não têm força para voltar, não sei. Não, mas isso é bobagem, esqueço. O que eu estou querendo dizer é que nós estamos diante de um fenômeno semelhante àquele que foi pautado em 64. Uma nova desistência, só que uma desistência de uma quimera, mas é uma desistência cujo preço social é uma crueldade jamais vista no país. Você sublevar um reformatório, como se dizia no tempo dos meus avós, e queimar metade dos seus companheiros vivos. Pará está assassinando por semana tem uma chacina no Pará. Sem falar do desmatamento, um horror que está, um negócio que está calamitoso. E as pessoas pensam só em eleição. É isso, obrigado. Acho que é o momento de abrir para as perguntas, e eu abriria, antes de abrir ao público em geral, eu abriria ao professor Roberto Schwartz, aqui presente, se ele quiser se manifestar. A expectativa foi expressa de diversas maneiras. Se não for o caso, então, a palavra é com vocês. Eu pediria que viessem à frente e fizessem uso do microfone. Você mudar isso? Lá atrás. Fernando Vidal. Bom, enquanto eu ouvia você falar, Paulo, eu fiquei esperando. Achei que você fosse entrar, mas você não entrou. Então, como ninguém fazia pergunta, eu resolvi vir perguntar. Num artigo do Roberto Schwartz, que saiu no Sequências Brasileiras também, que é um artigo que, não sei, o pessoal da minha geração, a gente lia, relia esse texto, discutimos muito acerca dele, que se chama Nunca Fomos Tão Engajados. Que, de alguma forma, se eu entendi, ele, na sua fala, quando você vai falando sobre essa espécie de vocação para a responsabilidade governativa dos intelectuais brasileiros, o Roberto Schwartz, nesse artigo, também, de alguma maneira, está comentando isso, essa espécie daquilo que o Antônio Cândido chamava de empenho, vocação empenhada. Qual foi o destino dessa figura hoje? Porque você apresentou alguns passos, chegou no texto do Roberto, no Cultura e Política, e depois não comentou mais. Eu não sei se você poderia desenvolver alguma coisa por aí. Mais perguntas? Juntamos o Fernando. De fato, não sei se mais alguém leu o artigo, recomendo vivamente. É um artigo já de 94, portanto, há 10, 20, quase 25 anos.
Mas é um dos grandes artigos do professor, que também eu acho que fizeram a cabeça de muita gente, de uma geração. Eu, puxando um pouco a brasa para a minha família, eu diria que em 94 apareceram 2 grandes artigos. O do Roberto, esse Nunca Fomos Tão Engajados, e outro do José Luiz Fiore. Fiore porque é meu cunhado, já. Portanto, quem quiser falar mal, toma cuidado. Porque hoje ele está, embora cunhado, amigo fraterno, ele está do lado desenvolvimentista. Mas o desenvolvimentista é muito radical, muito diferente. E sobre a candidatura do Fernando Henrique, foi o único em que o ex-presidente desceu do pedestal e respondeu pessoalmente, porque foi tocado nos seus valores, em que o artigo, eu repeti aqui, o artigo, José Luiz Fiore dizia simplesmente o presidente mudou de campo político, isto é, ele não diz nesses termos, ele diz o seguinte, ele entrou na classe política, entrou lá em 78, quando foi eleito senador. Resumindo, depois eu vou para o Roberto, não se preocupe. Mas isso é alguma coisa que todos nós vivemos, e já faz parte desse Nunca Fomos Tão Engajados. Eu faço um outro parênteses. No artigo também extraordinário do Roberto sobre o Seminário do Capital, ele diz uma coisa, ele diz o seguinte, o seminário, entre outras coisas, a leitura crítica que se fez do Capital e a correspondente releitura da experiência, da trajetória e da formação brasileira habilitou o futuro candidato a postular a presidência e ganhar, porque ele tinha descoberto o caminho das pedras e havia chegado. O marxismo, que o Roberto chamou de industrializante, o marxismo industrializante, serviu para mostrar qual era o caminho para você chegar àquilo que é o ideal da tradição crítica brasileira, que é o governo. Governar em nome dessa tradição civilizadora. É só pensar, isso não é nada de aberrante, nada demais. O Sarmiento, na Argentina, é exatamente a mesma coisa. Que um sociólogo seja presidente da República também faz parte desse receituário. Só que eu acho que foi o Sérgio Miceli que fez esse reparo, resenhando o livro e, portanto, esse artigo, dizendo o seguinte, não foi a clarividência teórica ou a crítica do presidente que propiciou esse salto na direção do poder e vencer uma eleição. Foi porque, e isso eu não sei se é o Sérgio Miceli ou é o Alain Touraine, prefaciando uma biografia do Fernando Henrique, diz o seguinte, não foi na condição de intelectual que ele ganhou, porque tinha os melhores argumentos e o melhor diagnóstico da realidade, isso ele tinha para uso próprio. Ele chegou porque ele entrou nesse estamento, nessa casta chamada classe política. Está pagando o preço, olha onde chegou, terminou a carreira como golpista. Bom, mas foi por isso que ele chegou lá. Ora, o Zé Luiz estava dizendo o seguinte, esse salto, eu vou ignorar, faz parte da política institucional, ele também é a favor disso. Desenvolvimento é uma questão de poder, de coalizões de poder. Ele deu esse salto e ele simplesmente, uma vez lá nessa casta política, ele tirou as consequências políticas cabíveis da sua teoria da dependência e associou-se ao grande capital internacional financeiro que iria recuperar da calamidade brasileira, da hiperinflação, da desindustrialização. Não aconteceu nada disso, mas foi viabilizado e pela primeira vez macroeconomia e redistribuição coincidiram um pouco, porque com a queda da inflação todo mundo foi com a ditadura, no iogurte, assim por diante, houve um alívio, tanto é que ele foi reeleito. Não foi reeleito por ideologia, foi reeleito porque houve um alívio na pressão social e econômica. Bom, o que o Zé Luiz disse, ele não renegou nada, ele está aplicando ponto por ponto a teoria da dependência que nós, que estamos à esquerda dele, consideramos a versão de direita da teoria da dependência. Bom, o que depois passou por entreguismo, mas não é bem isso, não é entreguismo, é uma outra coisa. No caso, no ensaio quase que simultâneo do José Luiz, publicado em julho, do Roberto, mais ou menos na mesma época, na plena campanha de 94, ele disse que nunca fomos tão engajados, para concluir de maneira bem, com bon enfant, camarada e tal. Enfim, é um grande dilema, que vai haver uma decisão, mas os dois candidatos, Lula e o FHC, são bons. São bons, sabem o que querem, e o Lula é uma pessoa preparada, popular, preparada, um grande orador, assim por diante, e o Fernando Henrique dispensa apresentações, ele sabe o que está fazendo, e, portanto, há uma encruzilhada decisiva no Brasil, que foi destruído pela aventura Collor,
Porventura, Collor, encomendado por um mandato destrutivo pela burguesia brasileira, tem que ser rejuntado. Então, há duas opções, duas escolhas aí. Mas o X vinha antes. O X é que nós nunca fomos tão engajados. E esse engajamento foi justamente aquele percurso do Fernando Henrique quando ele pulou. Ele pulou direto para a classe política, ele foi cooptado, ele chegou-se na turma do Franco Montoro e foi suplente de senador no Franco Montoro, portanto ele começou a fazer carreira por lá. Mas ele foi bem intencionado, digamos assim, embora ele seja uma raposa e cínica, mas isso não vem ao caso, ele foi bem intencionado, porque é a função intelectual do sociólogo dar esse passo, e portanto ele engajou-se exatamente com o meu saber. Eu vou ajudar no esclarecimento da situação e governar na melhor direção possível, dadas as circunstâncias de total reconfiguração do capitalismo mundial, que se financiarizou, mais a tecnologia. Nós não teremos acesso a isso, então eu vou dar um jeito de pôr um band-aid nesse troço aí. É mais ou menos isso. Então foi um engajamento, o primeiro engajamento. O outro engajamento, que é contemplado pelo ensaio do Roberto, é o engajamento à esquerda. Aí ele fala, todo mundo à esquerda, não sei se está lá dito, mas está pressuposto, pela peculiaridade da ditadura brasileira e da transição, que poupou os quadros de esquerda, ela matou seletivamente a militância, matou seletivamente a liderança, barbarizou. Mas os outros quadros, que poderiam ser bons administradores, que eram bem formados, bem intencionados, ela poupou e, aos poucos, as grandes estruturas constituídas durante a ditadura foram absorvendo. Um dos maiores exemplos é a Globo, que só contratava comunista. Por isso que os coxinhas hoje ficam pé da vida, que só tem comunista na Globo. É verdade. Eles foram os primeiros que começram, podaram Dia Gomes, comunista de carteirinha, para fazer novela das 8, imagina, uma década. Então, e a música popular, e todo mundo. Mas eu estava começando uma coisa que não está pressuposta no artigo do Roberto, que era a mobilização do baixo clero da militância social. Nós estamos em 94 já, portanto, o PT e os movimentos sociais que gravitavam na órbita do PT já tinham 10, 15 anos de existência. Já havia uma trajetória preparada de fazer uma fusão entre o engajamento, a militância e um cargo de assessor na prefeitura que o PT havia ganho da coalizão que ele formou. Então, todas as competências do engajamento, era o saber à disposição da população que se organizava e, portanto, ia, de certa maneira, participar do poder, elas estavam abarcadas por esse ponto culminante da tradição crítica brasileira engajada dos dois lados, a sua esquerda e a sua direita, eram irmãos siameses. Por isso o Roberto falou, nunca fomos tão engajados, o que está fazendo falta mesmo é uma torre de marfim. Depois eu estava pensando na Torre de Marfim do Mário de Andrade, do Drummond, sempre um intelectual independente, sem patrocinador. Era isso que isso não existia. E nós estamos pagando um preço agora. Ó. O preço veio aqui. Não existe ninguém sem patrocinador, independente. Isto é, a esquerda parou. E nesses últimos tempos, então a esquerda não pensa mais, ela só se justifica e reclama e se queixa de perseguição e incompreensão. Bom, então, acabou, vai para casa, vai plantar galinha, ou vai disputar a eleição. Então, era essa, só que a ideia de engajamento do qual o Roberto parte, o modelo é Joaquim Nabuco, é a advocacia involuntária da raça negra. Isso é, eu ofereço, eu a elite, eu que sei, isso não me conformo com a iniquidade da escravidão, eu vou me mobilizar, eu vou advogar a causa dos explorados, dos extorquidos, dos esbulhados, dos oprimidos. Depois passa a temporada. Essa distância entre o povo e o saber é uma coisa, digamos, é uma coisa muito peculiar no Brasil. O engajamento pensado. O engajamento é uma coisa generosa que aconteceu com o Sartre, logo depois da libertação na França, assim por diante, diz Roberto no início do capítulo, mas o engajamento na França e no Sartre é uma coisa completamente diferente, ele jamais foi. Esse sim, era engajado e vivia numa puta torre de marfim. Depois, no último tempo, na Tour Montparnasse, no 25º andar, era uma bruta torre de marfim. Só que, como Mário de Andrade, de lá de cima ele cuspia em quem ele queria. Mas, de vez em quando, ele descia, entrava por um subterrâneo e fazia grandes besteiras, como, por exemplo, o ciclo maoísta dele, Deus nos acuda. Mas, enfim. O professor Roberto, nosso professor, faz uma pergunta. Em primeiro lugar, naturalmente, eu quero agradecer as exposições, mas eu queria fazer
Estão me ouvindo? Eu queria fazer um comentáriozinho sobre o meu artigo sobre o Caetano Veloso, que eu acho que tem a ver com o debate aqui. O artigo acompanha a evolução política do Caetano do pré-64 até o momento do neoliberalismo, digamos, anos 90. E as pessoas que comentaram o artigo disseram, bem, o Roberto simpatiza com o jovem Caetano, o Caetano de esquerda, anterior a 64, e antipatiza com o segundo Caetano, o Caetano que, mal ou bem, fez a carreira dele dentro da mídia, dentro da televisão, dentro da situação de popstar, dentro da situação comercial e que se acomodou em 90. Então, eu gosto do primeiro e não gosto do segundo. A verdade é que, se vocês lerem o artigo, é o contrário. Eu gosto do segundo, com o qual eu não tenho nenhuma afinidade política, mas pelo qual eu tenho grande interesse literário. Justamente porque o segundo é que apanha a complexidade da nova situação. E aí é que há um trabalho propriamente de crítica literária, que vai um pouco no sentido do que o Leonardo estava dizendo. Eu procuro, através da análise literária pormenorizada, examinar o preço em contorção moral, em inviabilidade moral e política, cobrado pela conversão à direita. E a força literária é essa. Quer dizer, nesse segundo Caetano que deu a volta, é esse segundo Caetano que deu a volta à direita, que é uma grande figura literária do nosso tempo. O primeiro Caetano não. O primeiro Caetano é um rapaz muito simpático, mas não tem relevância literária para a compreensão do nosso tempo. Então, no meu artigo eu procuro analisar a maneira pela qual o Caetano mal entendeu o filme do Glauber Rocha. Procuro analisar a maneira pela qual o Caetano teve uma iluminação de simpatia pelo incêndio da Uni, ou a maneira pela qual o Caetano participa de uma passeata em que a esquerda é espancada pela polícia e ele toma distância e se interessa pelo espetáculo. Quer dizer, tudo isso eu procuro esmiuçar, e isso de certo modo, é o preço moral que a pessoa paga para tomar essa segunda posição. E então, a crítica literária, no caso, consiste em explicitar, em formular e trazer para fora uma nova situação moral. Quer dizer, essa situação moral que eu procurei fixar como crítico literário. E eu penso que ela tem uma espécie de relevância contemporânea considerável. É isso. Eu vou só completar. Eu vou simplesmente completar o que eu disse no início. Olha, trata-se de um crítico literário, sobretudo um crítico, não é um ideólogo, não é um teórico, não é um economista, não é um sociólogo, não é um antropólogo, embora passe por tudo isso. Portanto, tem um olho clínico especial. Então, falando desse artigo do Caetano, para os que forem ler o artigo, os que já leram, releiam, tem uma chave nesse artigo. E essa chave aparece nas páginas finais, pelas quais ele não poderia começar, senão ele entregaria o ouro desde o início do artigo e as pessoas iam, bom, é parti pris. Nas páginas finais do artigo do Roberto, ele analisa as primeiras páginas do livro do Caetano. E nas primeiras páginas do livro Caetano, sem mencionar, sem dar o RG, nem o nome, nem o sobrenome, ele descreve a narrativa do Caetano, né, neste livro como um narrador. Ele descreve todos os tiques do narrador machadiano. É o Brás Cubas que está ali, na empulhação final, na empulhação que abre o livro, mitológica, a numerologia, os volteios, a mistificação com o leitor, a autocomplacência, vai estar lá direitinho o narrador machadiano. E esse narrador machadiano, ao diagnosticar isso, ele vai aparecer só no fim, mas o Roberto não menciona que é o Machado, mas ao diagnosticar isso no fim, ele faz uma espécie de retrato do que foi o Brás Cubas. Uma vida muito excitante, porém nula e confortável, como da classe dominante brasileira, sempre foi, porque tem o pé em duas canoas. Esse é o diagnóstico do Brás Cubas, que aparece a prosa
O início, a abertura é como se ele houvesse, como se fosse quem tomar o mestre da periferia vai ver que a abertura da análise da prosa do narrador é a prosa do Caetano, só que ele aparece só no finzinho, sem mencionar a origem do livro. Mas, olha, está aqui, se vocês não estão convencidos, é disso que se trata. E é possível fazer, eu tentei um pouquinho, mas não aprofundei, fazer a mesma análise de uma matéria, que uma reportagem extraordinária do João Moreira Salles, chamado O Andarilho. Ele acompanhou durante 10 dias o ex-presidente Fernando Henrique nos Estados Unidos e todos os seus propos, todas as suas considerações, e sem tirar nem pôr, eu também reconheci, mas isso aqui, eu conheço esse personagem, não o ex-presidente, também conheço um pouquinho, mas não. Eu conheço esse personagem que tem uma espécie de prazer de autoesculhambação, mas para arrestar todo mundo com ele e fechando todas as janelas que ele vai abrindo, ele vai fechando com um sentimento de exaltação. É novamente o Brás Cubas ali encarnado no ex-presidente da República, também sociólogo, intelectual. É a mesma. Então, essa matriz está lá, é o que prova não só a perspicácia e o talento do crítico, mas a genialidade estrutural do Machado e, enfim, de quem o decifrou também. Gente, se ninguém tiver uma pergunta, eu tenho. Mas como eu já tive meu tempo de fala, eu não queria tomar o tempo de ninguém, então eu queria que realmente ninguém saber se alguém quer fazer essa pergunta. Silvio tá bronca que eu já tomei a palavra. Bom, eu vou perguntar para o Paulo, porque as formalidades impedem que eu pergunte diretamente para o Roberto Schwarz. Eu transmito. Tá, obrigado. Que é o seguinte, eu acompanho bem o raciocínio sobre o Machado de Assis do Brás Cubas e as ideias fora de lugar, porque no século XIX a norma liberal era de fato algo pelo qual as classes dominantes globais e o reflexo dela todos se mediam por essa norma, por mais que ela fosse falsa. De onde o Brasil evidentemente se mede e a partir daí tira um complexo de inferioridade de cuja contorção nasce uma série de originalidades e fracassos e sucessos literários. Passando para mais ou menos um percurso longo entre 1910 e 1970, a gente tem uma espécie de desagregação do que você chamou de núcleo orgânico da norma. A Primeira e Segunda Guerra desfacela na Europa, a Revolução Socialista ocorre na Rússia, outra ocorre na China, a Revolução iminente da Alemanha se transforma em nazismo, ou seja, existe uma série de desfacelamentos de onde a norma emanava. A minha pergunta seria o seguinte, entre 1910 e 1970, só para pegar de que norma a gente seria a exceção? Ou seja, o ornitorrinco é uma aberração em relação a uma norma, né? Pensando nessa desagregação do núcleo orgânico da norma, o ornitorrinco ele é a aberração do quê? E desenvolvo meu raciocínio. Quer dizer, por um lado, existe algo da ordem intelectual, que é o Brasil deixou de estar atrasado. Mas não porque ele superou, mas porque a ideia de superação se esfacelou junto com o núcleo da norma. E a minha pergunta vai no seguinte sentido, ou seja, eu vi na sua fala uma espécie de reduzindo, né, uma espécie de catastrofismo, quer dizer, tudo deu errado. E tudo deu errado em relação a uma norma, que tudo poderia dar certo. Eu pergunto se a manutenção dessa norma pela qual tudo poderia dar certo não pode ser um tipo de desistência da intelectualidade. Ou seja, existe uma espécie de catastrofismo triunfal que mantém uma norma como peso morto de um tipo de superação, mas de que ponto de vista isso dá conta do real, pensando como um crítico literário que procura nas minúcias das configurações uma forma nova de ver o todo. Entende a pergunta? Bom, quando eu falo norma é num sentido bem relativo, norma que aparecia, não sei, não falo, agora tem que interpretar o Roberto, eu posso transmitir, depois ele responde. Então você pegou o primeiro período, 1910,
Bom, fim do século XIX. Bom, uma das demonstrações do Roberto é que essa norma não é tão normativa assim, não é tão normal. É norma, não precisa nem apelar para o Foucault. Norma é uma coisa, mas é um padrão social imposto e tem mecanismos de disciplinamento e por aí vai. E tem também valores universais, entre aspas, tanto valores como universais, que tem a ver com a ideologia burguesa e que é ideologia na medida em que ela não se cumpre. Há um fundo de verdade nela, você não pode deixar de reconhecer isso. Então, de certa maneira, há uma continuidade entre, por exemplo, liberalismo e socialismo. Por isso que se falava, no século XIX e início do século XX, que os socialistas eram extremados, porque era o mesmo ideário liberal levado às suas últimas consequências, com que ele depois se intervertia, como diria o outro. De modo que, na demonstração do Roberto, através do Machado, tanto o nosso desvio, pretenso desvio, quanto a norma, nem nós éramos tão desviantes, nem a norma era tão normal e, portanto, havia uma relativização e uma desmoralização dos dois, recíproca. Essa é a grande, a meu ver, no famoso capítulo das ideias fora do lugar e depois em todo um ciclo machadiano, essa é a grande descoberta e a grande contribuição para a teoria crítica que veio da periferia, veio pelo Roberto, analisando essa e que se mobilizando todo esse material brasileiro. Bom, entre outras coisas, o que ele diz, o que ele descobre analisando o Machado, e é um pouco do sucesso do Machado internacional posterior, é que o Machado não está dizendo muito a respeito da vacuidade dessa norma, e como essa vacuidade se aparece aqui, ela já aparecia lá. E toda a literatura mais contundente que se fazia na Europa, e nos Estados Unidos, na Europa, no início do século, fim do século XIX, início do século XX, ia nessa direção. Era o Proust, era o Henry James, depois vai aparecer o Kafka, todos estavam demolindo essa universalidade da norma europeia e mostrando o que havia de bárbaro nela, que depois se revela quando veio o nazismo. Então, de modo que a ideia da norma do núcleo orgânico, ela se desintegra, não é uma falência e, portanto, um déficit. Simplesmente, com o andar da carruagem, essa desintegração do núcleo orgânico, que é visível, uns 4 décadas para cá, ela faz com que esse núcleo orgânico, por assim dizer, ele se periferizou. Isto é, as grandes metrópoles do núcleo orgânico são grandes bazares multiculturais, multinacionais, as grandes periferias francesas não diferem das grandes periferias brasileiras. Então, inclusive, elas estão convulsionadas e estão mobilizadas e rebeladas há 30 anos, e nada acontece, não é questão de ser catastrofista. Então, o que é que nós dissessemos o seguinte, é como se a falência da ideologia burguesa tivesse um único órfão, nós socialistas, porque nós, socialistas, acreditamos no liberalismo. Há uma análise extraordinária do Adorno que diz justamente a fraqueza do liberalismo diante do nazismo, do socialismo, é que ele acredita nas normas liberais, na universalidade das normas liberais, e os nazistas não. Ponto. Não há mais comunicação entre eles. Ora, é o que está acontecendo agora, portanto não é a questão de renunciar e ser catastrofista. Se nós pensarmos um pouco, o que é essa polarização mundial? Essa polarização mundial entre... Tudo você pode imaginar, não é nem mais liberais, nem conservadores, é uma polarização mundial em que você tem um lado punitivista e um lado menos punitivista, que não há mais nenhum tipo de debate ideológico, há apenas uma guerra, e essa guerra é cultural, como dizem os americanos, e essa guerra cultural não tem mais nenhum campo semântico comum, ninguém está mais dizendo as mesmas coisas com as mesmas palavras, não há mais comunicação como existia entre as ideologias fundadoras da modernidade, no liberalismo e depois a sua conclusão, que era uma reversão, que era o socialismo. Então não há mais esse campo comum. E esse embate, isso só aconteceu, essa ruptura total, só aconteceu, é outro mundo, é outra civilização, não tem conversa, nós vamos passar por cima com o nazismo, com o fascismo. E é o que o nosso pré-1914, o cheiro de queimado tinha de ser no ar, entre outras coisas, é com isso, a famosa pós-verdade, isso não conta mais, não adianta mais você para um americano que, com todos... com o padrão que nós conhecemos, que existe aquecimento global, que é isso, que é aquilo, não, você entra numa caixinha diferente, não há comunicação nisso. Era simplesmente quando apareceu o fascismo. Os liberais tentavam argumentar, o cara vinha para cima, não ia apropriação direta e assim por diante, fundada no quê? Porque o liberalismo é uma mistificação, na verdade, é uma apropriação, e nós estamos simplesmente passando isso, tomando isso por extenso e ao pé da letra. Pronto, acabou, não tem conversa. Por isso que os fascistas ganhavam. Você põe desemprego nisso, desmoralização, guerra permanente, terrorismo, bom,
Então, não é que eu sou castrador, estou abdicando de qualquer tipo de norma. Eu posso, numa comunicação qualquer, numa espécie de coletivo, numa sociedade que se organiza e que pensa em... Eu posso ver naquela prática aparecer alguma coisa que a transcende, a qual eu me refiro, se não é possível pensamento. Então, tem alguma coisa, tem conceito, tem... Se falar norma, a norma é muito amplo, mas eu não posso dizer o que é. É complicado, mas enfim, não... O Machado também estava assim, ele fingia que acreditava no liberalismo, que era para fazer campeonatos de xadrez, Academia Brasileira de Letras, porque ele sabia que não ia dar em nada, que era um poerrão total e que vai ser essa desgraça para sempre. Mas pensando bem, o Antônio está gravando, a grande sabedoria final de pessoas como Antônio Cândido, que era sempre colaborativo, participativo, a favor do progresso, da formação, de incluir, de compreender e assim por diante, era uma espécie de recuo tático que vinha lá de trás, desde 51, em que ele dizia, não vai sair mais nada, temos que administrar isso aí da menor maneira possível, não tinha mais. Aliás, eu recomendo, já que estou falando do Antônio Cândido, deixa eu corrigir, eu recomendo que se leia um livro da Ana Luísa Escorel, chamado Um Pouco de Tudo, é um livro de crônicas, por acaso é a filha do próprio, mas isso não quer dizer nada, ela não se identifica como filha do próprio, ela não tem nome, a narradora não tem nome, ela comenta eu comentei isso anteontem, falando do Bento Prado, ela comenta um retrato do Antônio Cândido, feito em 1951 pelo Arnaldo Pedroso d'Horta. E nesse retrato, que ele aparece, cabeça inclinada, e é o retrato da melancolia e do desalento. E diz ela que a mãe do Antônio Cândido, sua avó, não gostava do retrato e passou a vida inteira com o retrato virado contra a parede. Ana Luísa gostava, levou o retrato para casa, está lá e diz, aquele retrato é o retrato da melancolia e do desalento por uma grande decepção, isto é, ele está dizendo, como aquele que o pintou, seu grande amigo Arnaldo Pedroso d'Horta, que foi do Partido Comunista, que é o grande dead end da nossa época, as grandes promessas, as great expectations com a vitória sobre o nazismo em 45, 2, 3 anos depois, nós sabíamos que era ilusão. Nem por isso o Antônio Cândido, catastrofista ou nihilista, deixou de construir pedrinha por pedrinha todas as instituições, fez a sua obra, formou gente, assim por diante. Mas no fundo ele sabia que isso era para cumprir com a sua obrigação enquanto estivesse na Terra. E o Arnaldo Pedroso d'Horta, que o retratou nessa posição, também em 51. Em 51 é quando Drummond publica o Claro Enigma, já sabia disso também. Alguma coisa tinha se rachado. E quem disse isso é um artigo do Paulo Emílio sobre o Arnaldo Pedroso d'Horta, que faleceu em 73, quando ele faz o perfil, ele diz o seguinte, eu fui militante da Jota, meu coordenador, meu dirigente era o Arnaldo Pedroso d'Horta, que eu conheci desde 34, os embates contra os fascistas. No fim da vida, ele saiu, e eu compreendo o que se passou com ele, que a mesquinharia conservadora não compreenderá jamais o que foi a grande e cruel revelação do século XX, que é o apocalipse stalinista. Todos esses tinham condições, o Antônio Cândido também. De modo, e nenhum deles era catástrofe. O Paulo Emílio fez cinema, o Arnaldo pintou, e o Antônio Cândido fundou a universidade, fundou tradição. Mas sabiam que, lá no fundo, já era. Isso não é razão para não fazer nada. Paulo disse, sem que saísse ao microfone, isso não é motivo para não fazer nada. Eu acho que nós podemos encerrar por aqui, exceto se o Paulo quiser se manifestar. Não, chega, ninguém aguenta mais. Eu aguento mais, ninguém aguenta. Nós podemos continuar, quem sabe, essa conversa nos nossos grupos de estudo. E eu quero agradecer de novo a sua presença, ao do Leandro, ao professor Roberto Schwartz, professores e estudantes que acompanham